A paz do Senhor. Passando nesse momento para fazermos a leitura de Salmos 107. Louvor pela bondade de Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades e os conduziu por um caminho seguro para irem morar numa cidade habitada. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como que se assenta nas trevas à sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou-lhe os ferrolhos de ferro. Os loucos foram afligidos por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, os sarou e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, ganhando a vida nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e toda a sua habilidade nada vale. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas aflições, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram, porque se acalmaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalte-no na congregação do povo e glorifique-no na assembleia dos anciões. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos,
para que edifique cidade para habitação, e semeia os campos e planta vinhas que produzam fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito. O seu gado não diminui. Depois descrescem e se abatem pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e se alegram, mas os perversos calam a boca. Quem é sábio observará estas coisas e compreenderá as benignidades do Senhor.